Estamos de volta e ao vivo aqui de São José dos Campos, interior do estado de São Paulo, Brasil, para vários países, com o TV Morfoses. Bem-vindos de volta a mais um painel, mais um momento de debates aqui a respeito da televisão, dos meios de comunicação, dos meios de produção da televisão. A gente está ao vivo pela TV Univap, pelo canal 8 da NET, e também pelo canal 10 da Vivo, pela TV Univap. Também falamos ao vivo pela Universidade de Guadalajara, que fica no México. Também pelo canal Zoom, da Colômbia. E parceiros da Associação de Televisão Educativa e Cultural da Espanha. Você também pode conferir a programação do TV Morfoses via internet. E para interagir com a gente, falar o que você quiser, dar uma opinião, fazer uma pergunta, é só ir através do Twitter e colocar a hashtag TV Morfoses. Agora a gente vai conhecer, então, qual vai ser o tema desse próximo painel. A produção audiovisual torna-se cada vez mais democrática. Os equipamentos tiveram seus custos reduzidos e surgiram canais de distribuição gratuitos. O consumidor, cada vez mais conectado, busca agilidade e eficácia na busca por informações e entretenimento. As emissoras e agências de publicidade aplicam o conceito de cross-mídia em suas produções para não perderem o mercado. Novos formatos, roteiros, linguagem, produção, canais de distribuição e divulgação. As perspectivas sobre as novas formas de produção audiovisual serão abordadas agora nesse programa. E para saber como debater isso e com quem debater, vamos conhecer então os nossos convidados. Elisa Weck, aos 10 anos, começou a trabalhar na televisão. Passou por teatro, TV e cinema. Protagonizou novela, videoclipe e publicidades na TV. No terceiro ano do curso de jornalismo, entrou para a TV Vanguarda, afiliada à Rede Globo, como repórter e apresentadora. Em 2017, foi premiada com o troféu Mulher Imprensa, da revista Imprensa, como âncora de telejornal. Felipe Cardona, pioneiro na produção de filmes com smartphones. Vencedor de 10 festivais de curta-metragem, professor da Faculdade de Comunicação e Publicidade da Universidade Santiago de Cali, coordenador da área de audiovisual e comunicação social na Universidade Externado de Colômbia, jornalista da Universidade Autônoma de Ocidente em Cali, mestre em Sociedade da Informação da Universidade Aberta da Catalunha, formado em Gestão de Empresas Audiovisuais. Rodolfo Dantas, graduado em Comunicação Social, mestre em Comunicação Social na área de Publicidade e Propaganda, criador do primeiro centro de referência em conteúdo estratégico no Brasil, a Frase Conteúdo Estratégico, professor de cursos de graduação e pós-graduação em importantes universidades do país. Está à frente dos cursos presenciais, online e in-company promovidos pela Frase Treinamentos. Fabiano Pereira, publicitário, especialista em jornalismo científico e mestre em administração, marketing e negociação. É diretor de comunicação da Associação Brasileira de Televisão Universitária, docente da Faculdade de Comunicação e Informática na Unimep, coordenador do MBA em Gestão Digital e Mídias Sociais e coordenador da pós-graduação em Gestão da Comunicação e Mídias Digitais do Centro Universitário Senac. Muita história aqui, hein, com os nossos três convidados. Obrigada pela gentileza da presença de vocês. Vamos relembrar que temos 2 brasileiros falando a nossa língua portuguesa, porém temos um colombiano e, dentro do possível, a gente vai tentando se entender. Prometo fazer perguntas um pouquinho mais devagar e, de repente, se você conseguir falar também um pouquinho devagar para quem estiver assistindo, mas dentro do possível. O pessoal, de repente, que está aqui também já vai treinando um pouquinho do espanhol. Bom, a gente acabou de falar aqui no nosso último painel que os novos consumidores audiovisuais eles têm características muito distintas, né? Então, as produções estão sendo muito em cima de produtos individuais, produtos feitos mais para pequenos grupos, então os desafios são muitos. Agora a gente vai falar sobre os desafios dessas novas formas de produzir o audiovisual. Felipe, a gente viu ali que você tem uma vasta experiência com curta-metragem, com cinema. E antes da gente começar o nosso painel, você estava mostrando pelo celular que você edita os seus filmes pelo celular. Então, isso já é uma tendência, é uma realidade, trabalhar usando apenas um celular na mão? Primeiro que todo, obrigado, boa noite. Português já está ótimo, Eu viu? não falo português, agora em espanhol. Sí, claramente es una tendencia. Estamos acostumbrados a tener una cámara y tener un computador. Y en cada uno de estos dispositivos hacemos una función.
Con la cámara capturamos las imágenes y con el computador las editamos, las organizamos, procesamos, creamos música, hacemos animaciones. Realmente esta forma de trabajo es opcional. Hoy se puede hacer todo en un dispositivo y esto permite que mucha más gente logre materializar sus proyectos cinematográficos, tener su propia voz cinematográfica. Eso es lo más importante. El tema tecnológico, la miniaturización, la posibilidad de tener menos recursos para hacer más es secundario. Lo importante es que más personas hagan cine. Então, significa também que, de maneira mais econômica, a gente tem conseguido produzir mais? Você acha isso? Quer passar aqui o microfone? Nosso outro convidado, Fabiano. Boa noite. Eu quero agradecer também o convite, a oportunidade. É uma realidade. Na verdade, a gente não pode generalizar, falar que é extremamente acessível, né? É mais acessível do que era a realidade de uma emissora de televisão, mas nem todo mundo ainda tem condições de comprar um smartphone com uma câmera 4K, né? Mas, se nós compararmos com a realidade das grandes produtoras e emissoras de televisão, sem dúvida nenhuma, não só o custo caiu, como também a necessidade da quantidade de grandes equipamentos, como o Felipe falou, né? Hoje, a gente, com o smartphone, consegue captar, editar e também distribuir esse material, né? Agora, tem algumas questões que são muito importantes, que nós precisamos pontuar nesse processo, que é aquela ideia de que nós vamos produzir com esse tipo de dispositivo o mesmo conteúdo, com o mesmo formato e com o mesmo objetivo daquilo que é produzido em grandes estúdios, com equipamento de TV. Porque, quando nós falamos de novas formas, a gente fala também, claro, de equipamentos, a gente fala de dispositivos, mas a gente precisa lembrar também que há uma revolução que vai para muito além do equipamento, que é a revolução dos formatos, né? E o que a gente vê sendo reproduzido constantemente, o que eu acho perigoso e improdutivo, é aquela coisa de tentar usar aquilo que a gente tem de novo de tecnologia e de mais barato de tecnologia, mas para reproduzir formatos e conceitos que pertencem a uma outra escola da comunicação, do audiovisual, né? E aí, muitas vezes, a gente encontra frustração e até profissionais que acabam desistindo porque eles não conseguem compreender, eles se sentem até enganados. Não, poxa, eu achei que agora ficaria mais fácil. Mas, na verdade, não compreendeu que, por trás dessa questão, a ferramenta, o equipamento é só o suporte para uma nova forma de produzir, uma nova forma de distribuir, uma nova linguagem, inclusive, né? Pois é, porque, já acrescentando aqui o Rodolfo à nossa conversa, porque muitas vezes a pessoa pega um celular como algo novo, apesar da gente já estar bastante habituado com o telefone, mas pega o celular como algo novo, como um novo método de você conseguir produzir, mas que é justamente copiar aquilo que a televisão já faz, e faz muito bem. Então, como que é o desafio de você ter um celular na mão, mas tentar também criar alguma coisa que seja diferente, que fuja daquilo que já está sendo visto na televisão? Bom, boa noite e obrigado pelo convite. É interessante a gente entender como o meio de comunicação, quando ele nasce, ele herda parte da linguagem do meio que o antecedeu, né? Então, foi assim, quando o rádio nasceu, aí os locutores liam trechos de livros, trechos de notícias jornalísticas, né? Até de peças de teatro. Depois veio a televisão, e a televisão, inclusive, contrata os técnicos do rádio. E, então, no início, se você for ver o que era uma telenovela, era uma radionovela em cima de um palco e captada, né, que eles chamavam de teleteatro. E aí chega a internet, né? A internet, no início, ela herdou a linguagem do jornal, da mídia impressa, e conforme a capacidade de fluxo de informação pelas bandas, ela foi aumentando. A internet, a linguagem da internet tornou-se cada vez mais audiovisual, né? Ao mesmo tempo, foi falado sobre os consumidores.
o consumidor, nessa, vamos dizer assim, com a chegada da internet, ele também se tornou produtor de informação. Então, nós produtores, vamos dizer assim, produtores profissionais, produtores audiovisuais profissionais, nós produzimos pelo celular, né, temos essa capacidade, mas meu filho de 11 anos que está em casa também produz e edita pela internet, a minha filha de 6 anos também tem, é uma coisa que nasce com a criança. Então, nós produzimos, anteriormente, havia um emissor que tinha o poder da informação e um receptor que só podia, não tinha muita escolha, né? Ele não selecionava muito o que ele queria ouvir. E hoje, além de poder selecionar, o receptor ele tem o poder de produzir a informação. Então, a linguagem, o relacionamento na internet, ele ficou muito horizontalizado, ou seja, de igual para igual. Tanto é que isso mudou, não é mais aquela linguagem dura do jornalismo, né, focada no factual. A linguagem na internet, ela é conversada, porque é horizontalizada, né? Então, eu vejo da seguinte forma, eu acredito que esse movimento influenciou mais a TV do que a TV influenciou a internet. Na minha percepção, o que você vê? YouTubers que fazem uma produção, muitas vezes a luz que eles têm é a luz da janela, a luz que entra pela janela, mas tem lá milhões de views, né? E batem muitas vezes a concorrência da TV. Que gastou muito dinheiro para conseguir fazer os mesmos 5 minutos que essa pessoa fez com um celular e uma luz natural, né? Sim. Então, o investimento, na minha percepção, ele deixa de ser o foco principal e o conteúdo, o carisma, isso passa a valer mais, né? E aí o que a gente vê? Que o Jornal Nacional, por exemplo, a gente já tem os apresentadores mais soltos, né? Já é uma linguagem mais informal, eles levantam, já fazem uma brincadeirinha. Estão tentando, né, se transformar ali. Isso, assumir essa naturalidade que foi herdada da internet. A própria linguagem, a plástica da televisão, né? Você percebe que aquela voz impostada, que era a voz padrão da Globo, ela vem sendo substituída por vozes de, vamos dizer assim, de gente normal, né? Então, nas próprias vinhetas, você tem gente normal falando. Então, eu penso, né, na minha percepção, a TV ela vem se influenciando muito pela internet, e a gente percebe isso também porque, assim como ela tirou os técnicos do rádio, ela também está levando os youtubers, né, os blogueiros, para a TV, né? Felipe, a gente está falando aqui sobre produção, mas voltando um pouquinho para o celular, hoje, não dá também para generalizar, mas praticamente todo mundo tem um celular na mão. Todo mundo pode fazer um vídeo, mas também não quer dizer que todo vídeo vai ser bom. Então, é preciso aí um conhecimento, um preparo, ou isso muda também de acordo com a pessoa que está assistindo? Porque pode não ser bom para mim, mas pode ser bom para você, e esse vídeo pode ser excelente para algumas pessoas. Conseguiu entender? Falei devagar, certinho? Esse microfone aqui está esquisito, hein? Sobre el dilema de si el producto es bueno o es malo. Sim. Yo considero que es un debate de índole estético o de índole político. Lo cierto es que dejar de generalizar lo que es bueno y que es malo en sociedad es el verdadero debate de fondo. La sociedad en general es gris, no es ni blanca ni negra, y hay gamas de gris, todas las que uno quiera. Entonces es muy posible que un producto particularizado le llegue a un nicho de audiencia muy particular, a los amigos del que hizo el video, a los amigos de los amigos del que hizo el video.
Y para ellos puede que esté bien, aunque tenga luz natural, aunque tenga lo que tenga, incluso puede tener muy buena postproducción. Hay producciones de calidad en Internet que le llegan a un nicho. La certeza a la que tiene que llegar el medio masivo, que quiere generalizar un concepto estético de bueno o malo, esa certeza tiene que pasar hoy por la opinión en redes sociales, por cómo se mueve un hashtag en redes sociales. Si no están tomando en cuenta esa realidad de cómo se mueven las tendencias, el medio masivo está acabado, ¿sí? Lo tiene que tomar en cuenta. Hay un tuit que vi hace poco que Ibope y Nielsen van a empezar a hacer mediciones combinadas entre las que ellos hacen normalmente para un canal masivo y lo que se ve en Internet. Entonces, le toca a los canales ponerse al día en cómo se mueven las tendencias y ver tonalidades de gris e não tanto blanco e negro. Então, uma medição de audiência que acompanha tanto essa medição da internet junto com essa medição da televisão. Os dois juntos. Es necesario. Es que, al final, a lo que tenemos que apuntarle, digamos, los dos mundos de producción de medios, la de las redes sociales y la de los medios masivos, es a la coexistencia. Tenemos que coexistir en un mismo ecosistema mediático, que todos tengamos un pedazo para hacer. Si no, nos vamos a excluir como nos hemos excluído en el siglo XX. Para que todos tenhamos um pedaço para fazer, ele disse, né, Fabiano? Mas e a qualidade? Voltando um pouquinho ainda na qualidade, né? Porque, reforçando, o que é importante? Tudo depende da pessoa que está recebendo aquele conteúdo, que pode ser importante para mim, pode não ser para mais ninguém aqui dentro, mas é importante para mim. E para quem está produzindo, às vezes uma, duas pessoas que gostem, isso é importante. Mas como é que fica essa qualidade, né? Trazendo o celular aí para o meio da produção? É importante ou a qualidade tornou-se secundária? Existe uma afirmação, né, que eu acho que caiu meio que no senso comum, e quando cai no senso comum é muito perigoso, que diz, é porque o conteúdo se sobrepôs à forma, então, independente da forma como eu produzi, captei, se o conteúdo chama atenção, o consumo e o sucesso é certo, né? Mas nós precisamos lembrar que tem algumas questões básicas, aí sim de fórum técnico, que comprometem muitas vezes a entrega desse produto, né? Uma coisa que eu gosto muito de falar para os meus alunos e que parece que passa ano, entra ano, sai ano, o pessoal esquece, é que nós trabalhamos com audiovisual. O áudio, ele faz parte. A qualidade do áudio. E que diferença faz Não, isso? E aí o pessoal chega em sala de aula, professor, comprei smartphone, filma em 4K, digo, que beleza. Então, vamos produzir alguma coisa e tal. Chega lá uma imagem fantástica, dá para pegar e projetar numa parede enorme, definição incrível, e eu não consigo entender nada do que é falado, né? E a mensagem é comprometida seriamente, quando não mortalmente, por essa questão. Então, eu acho que os problemas que nós temos com a utilização da ferramenta, seja o smartphone, sejam pequenas câmeras, né, seja uma GoPro, seja o que for, ela perpassa por problemas que nós já enfrentávamos, eu falando agora mais do âmbito acadêmico, com as tecnologias anteriores, né? Passa pela questão do roteiro, passa pela questão da dinâmica, da construção do discurso, mas passa também por questões técnicas que muitas vezes comprometem um bom roteiro, comprometem a qualidade da fotografia, por conta, como o exemplo que eu citei, é o caso do áudio. Mas é verdade que dá para fazer muita coisa boa, nós temos visto muita coisa boa, mas com o mesmo equipamento dá para fazer algo de extrema qualidade, se tiver cuidado com questões simples e básicas, como iluminação, né, como movimento de câmera, como a questão de enquadramento, como a própria questão da qualidade com a qual eu estou captando áudio e vídeo, e posso fazer coisa muito ruim usando exatamente o mesmo aparelho, caríssimo, né, assim que eu vou pagar o resto da vida, mas que eu não sei utilizar direito. Então, realmente o conteúdo é o rei, né, ele é o mais importante, mas eu posso comprometer mortalmente a entrega desse conteúdo se eu não souber captar direito, né. Você pode ter uma GoPro em mãos,
que se você não tiver iluminação, a GoPro não serviu de nada, né? Então, se você estiver na luz do dia, você tem uma imagem excelente, mas se tiver à noite, do que serviu um bom equipamento, né? Rodolfo, acho que você comentou antes essa questão de quem produz na internet querendo trazer para a televisão, e a televisão também tentando produzir e veicular na internet, mas como é que ficam aí as linhas editoriais das TVs, né? Porque tem muita gente que, às vezes, tenta levar um conteúdo da internet para a TV que não dá certo. A pessoa é boa, é talentosa, o produto é bem feito, é bem iluminado, tem um bom anunciante. Bomba na internet, às vezes. Bomba na internet, mas chega na televisão, não dá certo. Então, o que você acha, que como vai ser, ou como tem sido essa fusão, né, entre televisão e internet? Porque os dois se comunicam, mas se comunicam de maneiras diferentes. Não, acho que estou. Os dois meios, eles vivem, obviamente, da audiência, né? Só que existe uma diferença entre a forma como a audiência é mensurada na internet e a forma como a audiência é mensurada na TV. Né? Então, na internet, você lança uma campanha hoje, você coloca um vídeo hoje no ar, e daqui a 1 hora, 2 horas, você já consegue acompanhar o desempenho, né? E é um desempenho exato. Isso dá mais segurança para você experimentar e fazer contornos de rota, né? Na TV, essa resposta ela não é tão imediata, na minha percepção. Então, essa é uma questão que fundamenta, né, essa relação entre os dois meios. A gente teve um comentário aqui no Twitter, é possível voltar? O Railber, aluno aqui da Univap. Cadê ele, aliás? Está aqui? Ali, ó, Railber ali no fundão. Sempre no fundão, né? Mentira. Ele está dizendo aqui o seguinte: não é à toa que o professor Rodolfo foi convidado para palestrar aqui, o cara manja muito, ótima perspectiva. Que legal. Valeu, Railber. Vou anotar isso, hein? Vamos aplaudir o Railber, por favor. Para quem está assistindo a gente pela televisão, talvez não tenha conseguido ver, né? A gente tem aqui uma plateia, universitários, professores, convidados, aqui da Universidade do Vale do Paraíba, a Univap. Então, tem muita gente aqui acompanhando, além de vocês aí de casa, que também podem interagir pelo Twitter com a hashtag TVMorfoses. Mas, tocando o barco aqui, Rodolfo, já que ele fez um elogio a você, né, vamos seguir falando um pouquinho mais disso. A gente está falando aí sobre essa fusão, né, entre internet e televisão. Você acha que esse pessoal que faz muito sucesso na internet vai conseguir ganhar dinheiro na televisão também? Se é que eles já estão ganhando dinheiro na internet, né? A gente tem alguns cases que já se formaram, né? Eu acredito muito na naturalidade. Então, se ele consegue levar a naturalidade que ele apresenta na internet, se ele consegue levar para a TV, isso, né, o carisma. Agora, se ele se pasteuriza, aí é preocupante, né? Então, ele se muda muito vamos dizer assim, o posicionamento que ele tem na internet quando vai para a TV, se muda muito. Essa pasteurização, né, esse engessamento, ele preocupa um pouco, né? A gente tem um pouco do foco desse painel é a gente falar de tecnologia e de meios de produzir o conteúdo, mas a gente sempre acaba caindo na produção do conteúdo, ou seja, na pessoa que está ali produzindo, porque isso anda realmente muito junto, né? Então, Fabiano, essa questão da linguagem. Então, o que as pessoas mais querem? É assistir alguém que finja que não existe uma câmera, né? Alguém que finja que não existe um equipamento na frente dele, como se estivesse conversando na sala de casa. Então, eles querem uma proximidade cada vez mais, né? Com certeza. E o interessante que para nós que trabalhamos em televisão há mais tempo, parece que é algo que nós perseguimos a vida toda, né? Essa tal naturalidade. Né? Vai apresentar um telejornal, querendo ou não, a nossa tentativa é sempre conversar com o telespectador que está em casa, né? E aí
muitas vezes nós questionamos, mas por que aquele rapaz que montou uma câmera no quarto, né, falou para a câmera, conseguiu algo que eu há 20 anos tento toda noite de segunda a sexta e não consigo? Eu acho que vai muito naquilo que o Rodolfo falou, né? Essa coisa da informalidade, né? Que muitas vezes é fabricada também. A gente acha que não, mas muitas vezes a informalidade daquele produto que é produzido para a internet também é fabricada, né? Eu já tive a oportunidade de ter contato com youtubers que não são pessoalmente nada do que aquilo que ele aparece na telinha, né? Mas ele foi convincente. E alguém se sentiu, então, cativado por aquilo, e então passou a fã, a seguidor e tal. Então, eu acho que essa coisa da empatia que a gente sempre buscou na televisão também é o segredo do outro lado. Quer dizer, a plataforma pode ter mudado, a ferramenta pode ser outra, mas a busca é a mesma, né? É identificação, é empatia, né? Porque alguns conseguem com mais facilidade do que outros. Se eu soubesse, eu escreveria um livro e estaria riquíssimo, né? Mas uma das coisas que eu aprendi estudando essa realidade no decorrer dos últimos anos é que não existe receita de bolo. Existem sugestões, existem possibilidades, existem algumas pistas, mas quem vende alguma receita de bolo, como 5 passos do sucesso para bombar no YouTube, 10 passos para você ser um campeão no Facebook, na verdade, o único cara que se beneficia disso é o cara que escreveu o livro. Porque, além de vender a palestra, ele vende o livro também, né? E aí, talvez 5% daquele público enorme que adquiriu o livro, que adquiriu a palestra, que vai conseguir um resultado semelhante. Acreditando que é por causa do livro, mas, na verdade, não. É por causa da sua empatia, né, da sua disposição em se transformar, em se reinventar. Então, no final de tudo, a tecnologia pode ser outra, mas o que a gente busca é a mesma coisa, é gerar empatia, gerar essa sinergia com o público que a gente quer atingir. Eu vou ler aqui mais uma interação via Twitter, mas dando um exemplo bobo, todo mundo tem na família alguém que é muito engraçado, mas essa pessoa saberia ser um ator, fazer um espetáculo, vender ingresso? Talvez não. Então, é realmente um conjunto de qualidades para você ser um comunicador, às vezes, que ninguém consegue entender exatamente o que acontece, né? Tem que bater o santo com quem está assistindo. Como é que eu vou traduzir bater o santo para você agora em espanhol? Deixa para lá, né? Tem que... Bom, enfim, né? Vamos ler aqui o que está escrito. A gente tem uma interação aqui. Quem quiser responder, fique à vontade. Da Yasmin. Ela está dizendo o seguinte: tendo em vista alguns youtubers de sucesso, alguns produtores de conteúdo, né, para a internet de sucesso, até que ponto o conteúdo é mais importante que a qualidade? Ou seja, até que ponto, ela está dizendo aqui com essas palavras, o conteúdo se sobrepõe à qualidade? Sí, puedo opinar sobre el tema. Me parece que el tema de la calidad específicamente versus el contenido o versus la naturalidad, que era lo que estamos hablando ahora, que haya espontaneidad o no, es un tema que se ha dado en la historia del cine muchas veces. Cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, los europeos no tenían cómo hacer el cine de Hollywood, el gran cine de la era de oro, ¿no? Y no pudieron hacerlo, entonces dijeron, hagámoslo con lo que hay, y apareció el naturalismo francés, la nueva ola francesa, todo esto, ¿no? En el 95, el Dogma 95, y son llamados a volver otra vez a las raíces, ¿no? A volver a lo simple. Entonces, en la nueva ola francesa tomaban una cámara pequeñita con un micrófono de mano y hacían una gran película y le decían a Jean-Paul Belmondo, corra, corra. Y el tipo corría, ¿no? En la calle con su propia ropa y sin toda la tecnología que había en un MGM en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, estos llamados han venido una y otra vez al cine. Qué bueno que llegó a la televisión. Es una maravilla, yo lo celebro todos los días porque la televisión no tuvo un movimiento naturalista, si es que me atrevo a decirlo. Yo vi alguna vez televisión abierta de Argentina en los años 90, que era gente hablando de sus cosas frente a la cámara, antes de YouTube, y me parecía maravilloso, porque era gente de verdad, ¿sí? Era gente de la calle que decía, les presento a mi gato, así me lavo los dientes. No, me escobo los dientes, como dicen ustedes, ¿no?
Y así. Y ahora Um YouTube na TV argentina nos anos 90, praticamente. prácticamente, era un youtuber que aparecía en un canal de televisión que llegaba a las casas por cable o alguna otra vía. Entonces, qué maravilla, llegaron los movimientos naturalistas audiovisuales a la televisión. Estamos viendo una televisión más auténtica, por supuesto, ya hay gente tan posicionada, ya está Yo Soy Germán, y está Yuya, y está Vegeta, y toda esta gente que uno ya los ve y se siente artificial. Sí, Vegeta 777, ¿lo han visto? Es un youtuber que está loco, ¿sí? Entonces, uno ya ve artificialidad incluso en los youtubers ahora, por supuesto. Alguém mais quer opinar alguma coisa a respeito? Gostaria. As pessoas buscam informação, as pessoas buscam conteúdo, e como a sociedade é hiperconectada, está todo mundo plugado, não é à toa que a gente vê na internet diversas fotos de alguém no ponto de ônibus, por exemplo, todo mundo assim olhando no celular. As pessoas elas são assim tão conectadas porque elas têm muito acesso à informação, ao conteúdo, então tem a possibilidade de se transformarem, de alcançarem melhores versões de si, né? Então, o conteúdo é o ponto-chave. Só que a qualidade, ela determina a experiência, e a experiência agrega valor ao conteúdo, né? Então, a qualidade, ela, você pode perceber nos YouTubers, existe um cuidado estético, principalmente porque eles estudam isso, eles têm acesso a esses tutoriais, a essas informações e se tornam especialistas. Então, você percebe que é um cenário montado, no fundinho tem um abajur, né, ligado para dar uma profundidade, tem lá um almofadinho, um brinquedinho, né, a câmera está com uma lente que desfoca um pouco o fundo, enfim. Tem esse cuidado estético, e isso faz com que a pessoa tenha acesso a um conteúdo e, ao mesmo tempo, tenha uma experiência de valor, né? Torna a experiência mais agradável, né? Na verdade, muitas vezes, essa qualidade técnica é um chamariz, né? E agora a gente sabe, já foi até falado hoje aqui, que dependendo da qualidade do conteúdo, não é isso que vai manter o cara ligado até o final do vídeo, né? Quer dizer, se o conteúdo não for atrativo... Pode ser uma imagem excelente, mas não quer dizer que a pessoa vai ficar. Exatamente. Começou ali, deu 5, 10 segundos e não me atraiu, então colaborou talvez na captura daquele primeiro momento de atenção, mas se o conteúdo não me prender, não é isso que vai me manter até o final do filme, né? A gente sabe que na televisão, aliás, deixa eu interromper aqui, temos uma mensagem do Twitter, do Fabrício Filho. Na web, existe a possibilidade de fazer conteúdo de nicho se a transmissão mudasse para a internet. Não, peraí, gente, deixa eu ler de novo. Na web, existe a possibilidade de fazer conteúdo de nicho, ponto. Se a transmissão mudasse para a internet, não seria esse o futuro da TV? Entendi. Quando a gente fala de televisão, a gente fala da grande massa, né? Falar para o maior número possível de pessoas. E na internet, a gente tem produções que falam para esse grupo, para essa cidade. Então, isso é o futuro da TV? Será que é possível fazer isso na televisão, sendo que você tem que ser o mais plural e genérico possível? Eu tenho uma opinião assim, muito clara para hoje sobre isso. Claro que o futuro, se eu soubesse, não estaria aqui, né? Mas assim, eu vejo que nós temos também uma visão muito recortada da realidade do acesso à tecnologia. Nós moramos no sudeste do país, né? E muitas vezes nós achamos que todo mundo nesse vasto país tem acesso à mesma qualidade de sinal que nós temos aqui, né, em São Paulo, aqui no Vale do Paraíba e assim por diante. E não é uma realidade, né? Já foi falado isso hoje aqui, nós temos uma parcela muito grande da população brasileira que ainda não tem acesso a um plano básico de dados que lhe permita, muitas vezes, ler mensagem de texto. Então, imaginar que a internet, aí, no futuro muito próximo, vai substituir, né,
a televisão como veículo de comunicação de massa, mesmo pensando, né, em falar com nichos, mas abraçar essa massa toda da população, né, independente dessa fragmentação do conteúdo, eu acho que hoje ainda é utópico. Nós não temos capacidade técnica para distribuir dessa forma, e, na verdade, os últimos planos aí governamentais que vinham falando em expandir o acesso de dados para todo o país, eles estão bem atrasados, né? Então, uma coisa que eu me preocupo muito quando eu falo com os meus alunos, é muito lindo o que vocês estão fazendo, mas se vocês querem vender isso aqui, essa mensagem eu quero levar para o país todo. Eu falei, com essa qualidade de vídeo, com essa duração, se conseguir passar aqui da divisa de Minas para a Bahia, já se sintam muito felizes, porque tem muito município, muito mais próximo da gente aqui, que não tem a mínima condição de assistir 30 segundos sem travar, né? Então, essa questão técnica ainda é muito limitante. Além disso, eu acho que há espaço para os dois. Nós conversávamos antes sobre isso, né? O Felipe está fazendo um trabalho muito interessante na Colômbia nesse sentido. Às vezes a gente faz essa leitura, os mais entusiastas da tecnologia acham não, a internet vai acabar com a televisão, né? Eu não tenho essa visão. Eu acho que elas vão coexistir por muito tempo, né? A questão é como fazer isso trabalhar de forma colaborativa, né, para potencializar o alcance da informação. Na minha percepção, a televisão já foi para a internet já foi para a televisão. Eu vou chegar em casa, eu tenho certeza que meu filho vai estar na frente da televisão assistindo ou o YouTube ou o Netflix, né? Então, o que acontece é que algumas plataformas, que são as tradicionais, as convencionais, ainda mantêm, até por uma questão de padrão mercadológico, mantém essa postura, né? A Globo não virou uma Netflix, né? Mas a tendência é o conteúdo on demand, né? Então, é bem isso, assim. Eu já percebo que vamos dizer assim, essa convergência, ela já existe, né? E aí vai haver uma readequação do formato tanto mercadológico como da medição de audiência por parte dos veículos tradicionais, né? Felipe, colocando um pouquinho mais de equipamentos aqui na nossa conversa, a gente tem aí produção 3D, você tem realidade virtual, você tem o 4K, muita tecnologia vindo, e que já existe em grandes produções. Mas por que essas tecnologias? O que isso muda na hora de assistir a televisão? Por que existe um 3D? Por que a gente tem uma realidade virtual? Para qual prazer do telespectador isso existe? Ciertamente, la aparición de estas tecnologías emergentes considero que tienen esas dos opciones. Pueden ser una moda y desaparecer, o pueden llegar y cambiarlo todo. El determinismo tecnológico, el pensamiento a veces exagerado, a veces acertado, de que una tecnología reemplaza a la otra, puede llegar a ser real. Lo hemos visto, si examinamos la historia del siglo XIX al XX, hay muchas cosas que desaparecieron. La televisión mecánica se volvió la televisión electrónica, y luego la televisión, la fototelegrafía se volvió la televisión mecánica, y luego la televisión electrónica. Y la televisión mecánica de John Logie Baird en el Reino Unido desapareció. Entonces eso puede suceder. Hoy existen muchas tecnologías emergentes, como te decía, como el 3D, como el video 360, como la realidad virtual o el video interactivo con hipervínculos, y están testeándose para saber qué tanto se quedan en sociedad. Yo considero que la apropiación rápida de estas tecnologías, la popularización rápida de estas, va a determinar si siguen o no. Por ejemplo, ahora la moda es grabar en 360, ¿no? Entonces todas las cámaras son una pelotica pequeñita, ¿no? Con un palito, y uno ve todo y se pone unas gafas. ¿Para qué? Exacto. Es la primera intención de algunos profes amigos míos en Nueva Zelanda y en Australia es para meterse en el lugar, para tener una relación de inmersión, como una sensación de que uno está allí. Y yo me meto ahí, me pongo las Google Cardboard y digo, ok, ¿y ahora? ¿No? ¿Qué sigue? Entonces,
Lo que estamos averiguando con eso, por ejemplo, es cómo meterle hipervínculos, y ahí ya entraríamos en terrenos de otra cosa, que es el cine interactivo, que yo me pueda ver la película primero en la mitad y después el principio y terminar con otra cosa, en el orden que yo quiera. Y eso viene del video por demanda que nos enseñó a ver YouTube. YouTube nos dijo, véase la película cuando usted quiera, no cuando el canal lo emita, porque el canal nos decía, a las 8 de la noche de hoy hay un programa. Si no se lo vio, se lo perdió. Y no, YouTube nos dijo, véaselo cuando quiera. Entonces, consumir el contenido audiovisual por demanda es el primer paso para decirle al espectador, hey, usted es el que dice cuándo se lo ve. Y eso tiene que ver con los ritmos como nosotros consumimos contenido desde el móvil, ¿sí? Porque a veces estamos en clase, a veces estamos trabajando, a veces no. Y esos ritmos nos van a marcar los nuevos horarios AAA o los nuevos audiencias pico o valle de televisión. Tenemos que ponerle cuidado a eso. A televisão conseguiu fidelizar muito do público, porque deixou de maneira horizontal, todos os dias, no mesmo horário, você vai ver a novela. Todos os dias, no mesmo horário, você vai ver o jornal. E a internet veio quebrar e bagunçar exatamente tudo isso, né? Então, realmente, você tem aí uma participação muito independente, muito ativa de quem está assistindo a esses conteúdos. Mas será que essas novas tecnologias, né, o 360, por exemplo, vai ser capaz de influenciar em algo o conteúdo que é produzido? Isso vai mudar a maneira de produzir conteúdo ou vai ser só mais um artifício, só algo a mais para encantar o público? Eu penso que impacta na experiência, e como os produtores são muito criativos, isso pode, de alguma forma, influenciar né, na linguagem, mas a tecnologia existe para criar atalhos, né, para a gente chegar mais rápido onde a gente quer. E talvez o 360 nos permita, tanto o 360 como a realidade virtual, nos permitam ter uma experiência que a gente não tinha antes, né? Mas então, as pessoas podem cansar dessa experiência, né? E aí, onde é que vai ficar toda essa tecnologia desenvolvida? Aí chega outra, né? É assim que acontece, a fila anda, né? O caso do 3D me lembra muito isso, né? O 3D era algo extremamente promissor e parece que de uma hora para outra tem muitas marcas que nem fabricam mais o televisor 3D porque, né? Exatamente. Eu acho que vai muito da valoração, né, dessa experiência, né? Então, às vezes a pessoa prova aquilo e não vê nada demais. E aí fica na expectativa de outra. A minha percepção, usando o exemplo do 3D, foi muito isso, né? Vamos ver qual é que é. Viu 1, viu 2, viu 3 filmes. Só isso. Está esperando o 360. E talvez o 360 também não supra essa expectativa da forma que se está construindo, né? Então, eu acho que vai muito disso, né? No final das contas, quem faz dar certo é o espectador. É ele que determina se aquela nova tecnologia vale a pena e vai investir naquilo e assim por diante. Incluso, perdón, yo creo que si el espectador se apropia de esa nueva tecnología, si como dijéramos en Colombia, le mete mano, ¿sí? Lo agarra y se lo apropia y la disfruta y la destruye, hace lo que quiera, esa tecnología puede tener más chances de ser exitosa que si solamente le muestro el resultado final y le digo, disfrútelo y págueme, ¿sí? Como es lo que pasó con los televisores 3D. Es decir, usted veía eso, usted compraba un televisor Panasonic y le regalaban una cámara 3D, me acuerdo, en Colombia pasaba eso. Entonces le estaban diciendo a usted, vea, usted pagó un montón de plata por esto, tome una camarita de consuelo para que usted grabe algo, ¿no? Y lo vea en el televisor y se le salga una lágrima, ¿no? Eso no es nada, eso es un placebo, eso es un contentillo, decimos en Colombia. Realmente las tecnologías que tienen más éxito son las que nos permiten hacer lo mismo que hacen los que saben. ¿Sí me van a entender? Por eso el móvil hoy es en 4K. Es que el 4K aparece hace unos 4 años y el flujo de trabajo costaba $30,000, un montón de plata, y ahora vale $1,000. Entonces,
Hombre, si la gente que inventa esa tecnología, como Google, le reparte a todo el mundo el video 360 como las Google Cardboard que no valen nada, esa tecnología tiene más chances de ser exitosa socialmente, porque la gente se empodera de ella y no le vale mucho o es gratuita. Yo pienso que por aí vai a cosa. E, Felipe, como é que é a sua experiência na Colômbia com os seus alunos, vendo que você produz os seus conteúdos pelo celular, edita pelo celular, tem uma grande capacidade de conseguir operar esse celular e usá-lo de várias maneiras. Como é que você passa isso para os seus alunos? Porque você ter um equipamento, tudo bem, mas o que você vai fazer com esse equipamento? Vai ser bom o conteúdo que você vai fazer? Esse conteúdo tem relevância para alguém? Então, como é que você lida com os seus alunos no seu dia a dia, como uma pessoa que compartilha informação com os outros? Sí, entendí bien. Si se produce o no contenido de relevancia es el tema. Sim. Usando um celular, que é o que você já faz, né? La relevancia, pienso yo, tiene que ver con cómo un individuo o un grupo de individuos impacta a un grupo más grande. De eso se trata, ser comunicador, cineasta, documentalista. Y sinceramente hay muchas clases en una carrera de comunicación social que nos enseñan qué es relevante y qué no. Pues uno pasa por sociología y pasa por antropología y se da cuenta qué cosas en la sociedad valen. A mí realmente no me interesa tanto que el contenido sea relevante. Yo siempre abogo por un empoderamiento tecnológico suficiente para que el personaje al que yo le estoy enseñando diga lo que quiera, que si es auténtico, que si es honesto, ¿sí? Muy seguramente le va a llegar a alguien, así sea la mamá, ¿sí? Pero le va a llegar con el corazón, va a lograr su interés auténtico y no simplemente una manipulação estética para lograr um fim político. Isso é o que eu penso que se trata disso. Mas o que você vê do que os seus alunos estão fazendo? Você vê que eles estão realmente sendo muito criativos, usando de uma maneira muito, com muita propriedade esse material? Eles estão fazendo bons conteúdos? Você acredita que são bons esses vídeos que eles estão fazendo com o que você ensina a eles? Pues, en términos de creatividad y de si son buenos o no, hay muchos estudiantes que intentan copiar lo que ya existe, ¿sí? Y, hombre, pues al principio uno como profesor dice, hombre, ¿por qué no haces algo tuyo, algo personal? Pero a mí me parece que copiar es una de las primeras y mejores metodologías de enseñanza. Está bueno, ¿sí? Lo que pasa es que uno no se debe quedar copiando, sino intentar, ¿no?, hacer lo propio, hacer el propio sentir, alzar la voz, ¿sí? De eso se trata. Pero sí, hay muchos estudiantes que copian y tratan de copiar bien, mal, regular. Entonces, pues, uno trata de darle elementos, pues, para que postproduzcan mejor, para que iluminen mejor, etc. Então, a gente está num processo de profissionalização, será, desse produtor amador de conteúdo? Eu acredito que sim. Na verdade, o grande mérito dessa tecnologia é popularizar a possibilidade de produzir, né? 15 anos atrás, né, acho que falando de muito tempo, 15 anos atrás, tinha muita gente que tinha uma ótima ideia, tinha criatividade, tinha o desejo, mas não tinha condição financeira para produzir, né? Então, desse ponto de vista, eu acho que o grande impacto que essa tecnologia permite é popularizar o acesso à produção. Mas eu concordo com o Felipe, né? Quer dizer, a tecnologia sozinha não faz nada, né? E, comparando com outros mercados, como o fonográfico, por exemplo, né? Antigamente era extremamente caro para produzir um vinil. Hoje em dia tem um home studio em casa, o cara faz ali uma infinidade, não precisa nem imprimir em lugar nenhum, porque ele distribui em outras plataformas como Spotify e tal. Popularizou? Popularizou, fantástico. Só que agora a gente tem acesso a muita coisa boa que nós não tínhamos antes e nós temos acesso a muita porcaria da qual nós éramos privados antes, né? E nesse caso específico eu gostava de quando era privado dessa. Mas é a realidade da democratização, né? Quer dizer, aí cabe a mim escolher aquilo que eu vou consumir. Agora, do ponto de vista da popularização, não tem dúvida nenhuma, né? Dá para fazer muita coisa boa com
um mínimo de capacitação, de preparo, de bom senso, de estética, dá para produzir muita coisa legal. O acesso está democrático, mas o público também está muito mais crítico, né? Até Com porque, 5 segundos já você coloca próximo vídeo. isso, até porque o público também é produtor, como eu disse no início, né? Então ele é sim mais crítico, mais criterioso e escolhe se é porcaria, ele, né, com um clique ele está em outro, né, está buscando outros horizontes, né? Agora, você falou em profissionalismo. Se a gente considerar que profissionalismo é atenção aos detalhes, então a gente percebe que o acesso que esses amadores têm à informação permite que eles sejam profissionais, muitas vezes, sem cursar uma faculdade. Eu falo isso para os meus alunos. Eu tenho muito para aprender com vocês, porque vocês podem ser especialistas, né, sem, essencialmente, depender de um professor. Hoje em dia a aula é muito colaborativa, todo mundo aprende com todo mundo, né? Então, desculpe, esse próprio aluno pode fazer um vídeo e ensinar na internet aquilo, né? Que como às já vezes acontece. é a democratização, né? Você tem muito acesso à informação, mas também você tem muita possibilidade. Quero falar o que eu quiser aqui nessa tal dessa internet. E as pessoas falam mesmo. Isso. E agora, o que determina um bom conteúdo é o repertório. E aí depende só do aluno, né? Então, do tanto de informação que ele capta do ambiente, né? Das reflexões que ele faz, dos processamentos. Repertório é que faz a diferença, porque para criar você precisa ter ingredientes, né? Então não adianta, eu falo, não adianta ir no boteco, encher a cara e achar que você vai fazer um trabalho muito mirabolante. Não é assim, né? Tem que ter repertório, você tem que prestar atenção na vida, né? Extrair informações do cotidiano. É isso que faz a diferença. Porque fazer um episódio talvez seja fácil, mas e o segundo, o terceiro, ser atrativo no 4º episódio, no 5º, é difícil. É que nem cantor, né? Uma música às vezes dá certo, mas a segunda já não emplaca. Então, na hora de produzir conteúdo, se não tiver justamente esse repertório, não tem... E aí nós caímos mais uma vez naquela história lá do começo, né? A tecnologia é muito boa, mas o conteúdo é que vai fazer a diferença. E o conteúdo vem do repertório, né? Enquanto a gente conversava, chegaram umas intervenções pelo Twitter. Como a gente só tem 7 minutos, nem 7, né? 6 minutos e alguns segundos, deixa eu tentar fazer aqui algumas perguntas e a gente vai, dentro do possível, tentando respondê-las. Qual a maior dificuldade em criar um conteúdo apenas com o celular? Existe alguma limitação nesse processo? Quem quer falar? Yo. Adoro quem chama para si. Eu. Sí hay dificultades, ¿no? En un teléfono móvil puede haber diferentes capacidades de almacenamiento. Hay móviles de 16 gigas, de 64, de 32. Hay usuarios que no sueltan el WhatsApp, ¿no? Y WhatsApp para acá y para allá y bajan en muchos videos y se empieza a llenar el disco duro. Cuando el disco está muy lleno no se le pueden instalar, sobre todo en Android, ¿no? Aplicaciones interesantes. No se puede grabar contenido, muchas horas de contenido de video o hacer un buen streaming. Entonces hay que cuidar, digamos, el almacenamiento y tratar de tener un mínimo. Yo le digo a mis estudiantes, por lo menos 2 gigas libres, 2, ¿sí? 500 megas no es suficiente, ¿sí? Hay que tener eso. Segundo, hay que saber cuáles son las capacidades del móvil. Hay móviles que graban en 4K, otros en Full HD, otros en 720 progresivo. Uno no puede pretender una calidad sin tenerla físicamente, porque el móvil tiene un sensor y tiene una óptica específica. Entonces, en ese orden de ideas, hay que tener muchos cuidados. Y lo más importante, hay que tener suficiente curiosidad para ensayar muchas aplicaciones hasta encontrar la que más nos guste, la que más se adapta a nuestras necesidades. Testar, errar e aí chegar no momento e encontrar um bom lugar para estacionar o seu carrinho e produzir os conteúdos, né? E hoje nós temos uma riqueza muito grande de aplicativos, né?
E também de acessórios, né? Vocês têm aqui, eu vou fazer uma propaganda aqui, um grande professor, disse que foi um grande professor para mim, sem nunca ter me dado aula, que é o Fernando. Fernando Moreira é o cara que volta e meia me apresenta, ele busca treco em todo lado, ele aparece com microfone novo, câmera, suporte, tripé. Olha só o que eu descobri, eu fui para a Turquia e achei isso aqui no aeroporto. Tem que ver a casa do Fernando. Não tem mais espaço para nada. É de tudo. Adaptador de todo jeito, microfone para celular, para cá, para lá e tal. Então, as possibilidades são grandes. Por quê? Porque esse mercado gerou essa demanda, né? O fabricante não fez isso por acaso, né? Quando a gente tem grandes marcas de microfone hoje, né, lançando séries inteiras de microfones especificamente para smartphone, quer dizer que existe mercado para isso. Quando eu tenho uma startup desenvolvendo aplicativo para transformar meu smartphone numa câmera onde todos os comandos são manuais, como numa câmera de vídeo profissional, é porque existe demanda. Então, existem muitas possibilidades. Às vezes é questão de procurar mesmo, para se aproximar o máximo possível, do ponto de vista técnico, dessa qualidade da qual a gente está falando, né? Mais uma intervenção do Twitter aqui, enquanto há tempo, o cronômetro está aqui na nossa frente. Heitor está dizendo aqui, o on-demand acaba sendo um grande aliado da internet e atrapalhando um pouco a TV. Para vocês, no que isso ajudaria a televisão? Quem quer responder aí em 2 minutos? É possível? Eu acredito que ajudaria se a televisão tentasse, como de fato eles já estão fazendo, né? O Globo Play, eu não sei, então que eles olhassem para essa tendência. Nesse sentido, eu acredito que seja bastante positivo, né? Tem mais alguma intervenção do Twitter aqui para a gente colocar? Eu vi que passaram também uns elogios, alguns comentários, mas pergunta acho que encerrou, né? Ninguém respondeu, também não apareceu, então sucesso, a resposta é não, é isso? Bom, restam 2 minutos para a gente começar aqui os agradecimentos. Evento bem bacana, sempre bom aprender coisas novas, está dizendo a Marjorie, #TV Morfoses. A Marjorie está aqui na plateia? Tá, ali a Marjorie, legal. Você que está assistindo a gente então pela televisão, na Colômbia, na Espanha ou aqui pelo Brasil, saiba que a gente está começando a encerrar esse painel, mas outros continuam, vem mais um na sequência. Amanhã também tem TV Morfoses, com mais vários painéis e vários convidados aqui do evento, sempre discutindo e tentando encontrar respostas, né? Que a gente tenta discutir, mas no fim acabei de falar isso no outro painel, a gente termina com mais respostas aliás, mais perguntas, né? Sempre mais perguntas do que respostas, aliás. Bom, primeiro, obrigada pela gentileza de vocês terem estado aqui. Passou-se 1 hora, o tempo voa, né? Mas nem falei de Netflix, nem falei de outras coisas que gostaria de ter falado aqui também, um pouquinho mais da produção do cinema, especialmente por termos aqui convidados que vêm de outros países, a gente quer também sempre tentar absorver cada vez mais, pena que o tempo é curto. Esse painel está se encerrando aqui, mas você pode continuar assistindo na sequência um outro painel que também já vai começar. E como a gente tem ainda 1 minuto, alguém gostaria de dizer mais alguma coisa em 1 minuto? Um resumo muito rápido? Impossível, né? Eu quero. Hay que tomarse en serio la democratización de los medios. Es un momento importante porque al final lo que queda en el fondo de todo este tema, esta apropiación, es el empoderamiento político nuestro. Ya no tienen que hablar por nosotros. Nosotros podemos hablar por nosotros mismos. De eso se trata. Vamos aplaudir, por favor. A gente pode falar por a gente mesmo, né? Então, com essa frase, a gente encerra esse painel, mas na sequência tem mais TV Morfoses. Obrigada pela companhia e até daqui a pouco.